O vídeo de hoje é um pouco diferente. Hoje eu decidi que eu vou abrir o jogo, vou jogar todas as cartas na mesa e vou contar um pouco sobre o Instagram Vivendo de Momento, aonde eu sou considerada influenciadora digital sem nunca ter pensado que seria. Então, fica comigo nesse vídeo que você vai entender tudo sobre o que é a minha vida como influenciadora e tudo que eu passei. Parece ser muito fácil, mas às vezes não é. Para quem não me conhece, eu me chamo Sandra, eu sou especialista em estratégias de marketing orgânico, humanizado e influenciável para as redes sociais na área da enologia, gastronomia e turismo. E tenho esse canal aqui no YouTube, aonde eu trago várias dicas de como você, empresário e empresária, podem ser influenciadores das suas empresas, dos seus produtos e serviços nas redes sociais. Então vamos lá. A primeira coisa que poucos sabem é que, por mais que eu sou influenciadora digital na área de enologia, eu não sou sommelier. Eu não sou enóloga, eu sou simplesmente uma enófila, assim como muito de vocês. E o que é ser um enófilo? O enófilo é a pessoa que gosta de degustar vinhos, que gosta de beber vinho, com ou sem experiência na área. Lógico, eu tenho um pouquinho mais de experiência do que muitos enófilos, afinal de contas, quando eu decidi criar o Instagram Vivendo de Momento, eu precisava ter uma base. Eu não poderia nascer um Instagram para influenciar pessoas a degustarem vinhos sem ter uma base firme para eu trazer conteúdo sem falar besteira. Então, sim, eu fiz alguns cursos, mas eu não me profissionalizei na área, e tudo que eu falo que é mais profundo dentro do Instagram, eu tenho respaldo de enólogos e de sommeliers que me ajudam para eu não falar nada errado. Então, eu sempre conto muito com a ajuda de grandes profissionais, amigos nessa jornada. A segunda coisa que é importante dizer é que eu não nasci para ser influenciadora. Nunca quis, tá? Eu sempre fui apaixonada por fotografia, mas eu nunca gostei de aparecer. Então, ser influenciadora para mim foi por conta de um sonho maior e me custou muito. Me custou me tirar do mercado de trabalho para me dedicar a esse sonho. E é o que eu disse. Como eu amava fotografia, eu gosto de fotografar as coisas, eu gosto de fotografar os outros, mas eu não gosto de aparecer. Então, ser influenciadora mostrou que não precisa aparecer para influenciar as pessoas. E isso foi uma coisa que eu aprendi logo no começo, e ao longo desse tempo, agora de 2021 para cá, mais especificamente em 2022, é que eu comecei a aparecer mais nas redes sociais e vim pro YouTube, o que foi outro salto gigante, porque para uma pessoa que não gostava de aparecer em foto, imagina aparecer em vídeo. Então, eu comecei, foi toda uma construção, isso a gente vai aprendendo ao longo dos anos, mas no começo não é necessário aparecer. Então fique tranquilo, se você quer mais humanização nas suas redes sociais, não significa que você tem que aparecer. Você precisa aplicar as técnicas, e essas eu tenho vários vídeos, vou deixar aqui uma playlist que te ensina a fazer isso, aparecendo ou não. Em 2012, depois que eu me formei como analista de sistemas, eu fui trabalhar na área de publicidade e propaganda. E para ver se eu ia fazer uma nova faculdade, porque afinal de contas sempre foi o que eu queria, acabei fazendo faculdade de tecnologia, mas eu falei, cara, é propaganda que eu amo, é isso que eu quero saber. E aí eu comecei a trabalhar com esses profissionais, eu fiz participei de várias palestras com grandes nomes da área da publicidade. E quando eu decidi que eu ia, me especializar em marketing, foi quando eu engravidei. E aí,
eu deixei de trabalhar com marketing e fui ser sócia numa empresa de moda. Nada a ver, né? A pessoa que é formada em analista de sistemas, trabalha com marketing, larga tudo para cuidar de moda. Enfim, e aí foi quando eu comecei a me decepcionar com o marketing digital. Por quê? Porque vieram várias promessas, né? Vieram várias promessas. Tudo começa muito bonito, né? As promessas são lindas e aí você começa a ver durante o decorrer do contrato que as coisas não são como você está pensando. Não está acontecendo. E aí começam. É que você precisa impulsionar para aquilo dar resultado. E isso foi começando a me deixar brava, né? Porque não era o que foi prometido, mas era o que estava sendo entregue. E aí, em 2015, começaram a surgir aqui na região as influenciadoras digitais. E eu comecei a ver que a influenciadora postava uma coisa super simples e tinha muito engajamento. E eu tinha lá uma campanha super elaborada no perfil da empresa e não tinha nada de engajamento. E isso não entrava na minha cabeça. O porquê que as pessoas se conectavam com aquela influenciadora e aquela outra e não se conectavam com com a minha empresa, né? Afinal de contas, a gente estava falando sobre o mesmo produto na mesma cidade. E aí eu comecei a me incomodar. E como eu sou meio que autodidata, eu fui começar a estudar o porquê disso, entender o que estava acontecendo. E aí eu fiz algumas parcerias com elas para fazer teste e comecei a ver que a mesma roupa que eu postava nas minhas redes sociais não engajava e a influenciadora postava na dela e tinha um engajamento fantástico. Quando chegou em 2016, foi quando eu optei em sair da sociedade e falei, gente, moda não é minha praia, eu preciso voltar para o que eu amo, que é o marketing. Só que aí não era mais um marketing digital padrão, o tradicional. Eu decidi que eu ia me especializar no marketing digital orgânico, influenciável e humanizado. E aí, saí da sociedade, expliquei pro meu marido, olha, eu preciso parar um tempo para estudar e para criar um programa, para criar um treinamento, dar mentorias, consultorias para os empresários não passarem pelo mesmo que eu estou passando. Tive um grande apoio do meu marido e da minha família, porque não foi fácil. Não é fácil você ser uma pessoa completamente independente financeiramente e largar tudo em nome de um sonho. E esse sonho tirar praticamente toda a sua independência financeira, você ter que depender dos outros e focar em estudar e pegar as pessoas e falar assim, nossa, mas você não faz mais nada da vida? Não, gente, eu tô estudando. Eu tô aplicando o que eu sei num perfil. Então, eu tive 2 burnouts. Burnout, para quem não sabe, é exaustão mental. Isso acontece quando você foca muito em alguma coisa e as coisas não saem muito bem como você está planejando, e aí isso dá uma canseira, porque aí você quer focar mais e aí o seu corpo começa a adoecer. Então eu tive 2 vezes isso durante esse período. Na primeira vez eu fiquei internada porque eu estava tão doente que a minha médica achou mais seguro me internar, mesmo correndo o risco de pegar uma infecção hospitalar de tão fraca que eu estava, do que me deixar em casa. E na segunda vez eu perdi um bebê durante o burnout, mas eu não sabia que eu estava grávida, eu só fiquei sabendo quando eu tive o aborto espontâneo. Então, assim, é uma doença muito triste e a causa é mental. Mas, enfim, eu tive sempre todo o apoio da minha família e mesmo quando eu pensei em desistir de tudo isso, eles falavam assim, não, você já tá chegando lá, tá quase chegando, vai que vai dar certo, é o seu sonho, faça isso. Caiu um negócio aqui. Pronto. Trabalhei com influenciadoras digitais,
fui a aprender mais sobre o algoritmo, afinal de contas é minha área de especialização, né? Eu sou formada em análise de sistema, então fui aprender sobre o algoritmo, fui entender o que acontece. E, gente, é muito óbvio. Pessoas entram nas redes sociais, pessoas para se conectarem com pessoas. Elas não querem se conectar com empresas, elas querem se conectar com pessoas. E quando a gente tem um perfil comercial, o que é a primeira coisa que a gente quer fazer? Vendas. A gente quer ofertar produtos na nossa timeline, a gente quer ofertar nos stories, a gente quer ofertar no feed, a gente quer mostrar para a pessoa, olha, eu tenho esse produto, ele custa X, eu tenho esse produto, ele é lançamento, eu tenho esse produto, ele está em promoção. E esquece que as pessoas estão nas redes sociais para se conectar com pessoas. E é isso que os influenciadores digitais fazem. Eles vendem através do desejo de consumo. E eu fiquei anos estudando sobre isso, mais especificamente focada 100% de 2016 até 2018. Quando chegou em 2018, completou 2 anos, porque eu saí da sociedade em meados de 2016 e criei o Vivendo de Momento em meados de 2018. Então, 2 anos, quando eu resolvi falar, agora eu vou aplicar tudo o que eu já aprendi nesses 2 anos, eu falei para meus amigos, vou aplicar isso então na Minikay. Vou criar um perfil da Minikay onde eu vou trazer conteúdo de marketing, de influência para os empresários. E aí os meus amigos falaram para mim, Sam, não faz sentido. Você ter um perfil de marketing de influência, é lógico que ele tem que engajar, ele tem que, né, ser o melhor, afinal de contas é o seu trabalho. Os empresários não vão ver isso como, ela vai me ajudar no meu trabalho. Eu falei, e aí, gente, o que eu faço? Aí eles falaram, Sam, cria um perfil que saia da sua zona de conforto total, que seja uma coisa que você não fale, para mostrar para as pessoas que mesmo sem experiência, é só saber se comunicar que você consegue vender qualquer coisa. E aí entrou o Vivendo de Momento. E por que eu escolhi o Vivendo de Momento? Gente, até os 34 anos eu não bebia nada que continha álcool. Nada. Eu era assim a pessoa do Guaraná. Né? Nas rodinhas todo mundo bebia e eu só estava no Guaraná. Eu era motorista da rodada o tempo todo, imagina, né? E aí, com 34 anos, eu comecei a beber vinho. Por quê? Porque meu marido saiu da cerveja e foi pro vinho. E ele foi pro vinho reservado, depois ele foi pro vinho reserva, depois ele foi pro gran reserva, até que ele chegou no gran reserva, que um dia, quando ele chegou na mesa do restaurante que eu tava com meus amigos, que um amigo meu olhou e falou assim, eu não acredito que você comprou esse vinho. Ele falou, comprei. Aí eu peguei, olhei pra ele e falei, por que você não acredita que ele comprou esse vinho? Aí o meu amigo falou assim, porque você não sabe o quanto que ele custa. Eu falei, quanto esse vinho custa? Aí o meu amigo falou, ele custa 400 reais. Eu falei, hã? Um vinho, 400 reais. E eu no Guaraná de R$3,99. Aí eu falei, hoje eu começo a beber. Aí todo mundo, você é louca? Você vai beber um vinho que é Malbec, argentino, com 18 meses de passagem de barrica. Ele é muito forte. Você não vai gostar, isso não vai dar certo. Eu falei, gente, hoje eu começo a beber vinho. E desde então, eu lembro que foi horrível. Eu sentia aroma só de álcool. Aquilo queimava toda a minha boca, secava toda a minha boca. E eu falava assim, o que vocês têm na cabeça de pagar tudo isso no vinho, né? Mas enfim, naquele dia eu decidi que eu ia começar a beber vinho. E aí, como eu amo estudar, começar a beber vinho também me fez querer estudar sobre o vinho. Então, quando chegou em 2018, já fazia aí quase 2 anos que eu estava bebendo vinho e eu já tinha feito alguns cursos, então eu resolvi que eu ia fazer o Vivendo de Momento. Então, presta bem atenção. Quando você cria uma rede social, você precisa dar objetivo para sua rede social. Isso é um ponto fundamental. Até falo, tem um vídeo que eu falo sobre nicho e persona. Então, quando eu resolvi que eu ia criar o Vivendo de Momento, eu decidi que, para a Minikay,
O Vivendo de Momento seria o perfil teste, o meu perfil onde eu ia aplicar tudo o que eu aprendi sobre estratégias de marketing orgânico, humanizado e influenciável, beleza? Era lá que eu ia aplicar, era lá que eu ia mostrar para os empresários que sim, vocês podem fazer o mesmo que eu fiz, ter um perfil comercial onde eu não falo nada de vendas e que eu faço vendas através do desejo de consumo. Tá. E para o Vivendo de Momento, qual que era o objetivo? Gente, eu falo em vários vídeos que vocês devem postar pelo menos 3 vezes na semana. Por que que eu falo isso? Eu prefiro vocês postando 3 vezes na semana do que não postando nada. Postando hoje daqui a um ano. Então, se for difícil para vocês postarem todos os dias, poste pelo menos 3 vezes por semana. Mas o Vivendo de Momento, eu postava até 2021, meados de 2021. E por que que eu falo meados? Porque, gente, a maioria das coisas acontece, as minhas tomadas de decisão acontecem de maio a agosto. Então, é sempre meados do ano. E aí, o que que aconteceu? Pro Vivendo de Momento, então, o objetivo era: eu não ia precisar mais para pagar para beber vinho. Eu ia ganhar vinho para beber todos os dias sem gastar nada com isso. Esse foi o objetivo do Vivendo de Momento. Para ele. Da Mini Kay para ele era aplicar tudo que eu ensinava. E eu vou te falar, isso dá um bafafá nas redes sociais com os influenciadores digitais que você não tem noção. Eu tenho altas DRs nos directs. Por quê? Porque como eu defini que eu queria simplesmente não pagar para beber vinho, eu sou considerada influenciadora digital por causa do projeto, né? O Vivendo de Momento influencia as pessoas. As empresas me mandam bebidas, as empresas me chamam para ir em hotéis, me chamam para ir em restaurante, porque vê que quando eu publico alguma coisa, pessoas que me seguem e as pessoas que não me seguem, mas que a minha publicação alcança, passam a querer conhecer aquela empresa que me deu o produto para eu falar sobre ele. E aí eu não cobro. Eu só cobro para postar no meu Instagram quando a empresa fala: Sam, eu quero que seja tal dia específico. Sam, eu preciso que você venha na minha empresa para fazer uma filmagem, para fazer fotografia, para falar o que você achou da minha empresa. Nesses casos, eu cobro. Eu cobro porque nesse caso eu tô indo até o local, eu tô postando no dia que a empresa pediu, só aí. Mas se você me manda um presente, eu posto. Eu posto porque eu preciso de conteúdos para colocar no meu Instagram. Então eu não cobro. O que o influenciador digital que vive disso, que eu não consigo ver influenciador vivendo disso, mas tudo bem, tem influenciador que vive disso, ele precisa cobrar sim, além de ter o recebido, ele precisa cobrar alguma coisa, afinal de contas ele fez daquilo a sua profissão. E aí vem as brigas, porque eu e vários outros influenciadores têm esse objetivo. Já recebendo, já tá ótimo. Gente, imagina, um vinho, eu recebo a faixa de preço dos vinhos que eu recebo é de R$ 100 para cima. Coloca R$ 100 para 30 dias. É 3 mil que não sai do meu bolso, no mínimo. Então, assim, tá ótimo. Eu não precisava gastar, já para mim já tá bom. Mas, enfim, esse é um bafafá e o que poucas pessoas sabem, e esse vídeo já trouxe. O Vivendo de Momento, ele nasceu para eu testar as coisas da Mini Kay nele, para eu falar para o empresário, para você, olha, aplica porque dá resultado. Olha, não aplica isso porque isso não dá resultado. É para isso. E a consequência de fazer isso dentro do Vivendo de Momento me tornou uma influenciadora digital. E eu gosto, aprendi a gostar, gente. Eu amo Vivendo de Momento. Eu vou contar uma coisa para vocês também que poucos sabem. Em 2020, com 2 anos que o Vivendo de Momento estava no ar, eu já tinha 20 mil seguidores
orgânicos. O que são seguidores orgânicos? São seguidores que não vieram através de compras de seguidores, não vieram de grupos de engajamento, não vieram de sorteios. Foram 20.000 pessoas que estavam no meu perfil porque gostavam do que eu postava, gostava do meu conteúdo, tá? Isso em 2020. Em 2020, um post meu alcançava 1.500 para mais curtidas em menos de 24 horas. O meu engajamento era o dobro da média mundial. Então, assim, o Vivendo de Momento era o sonho de consumo sendo realizado. Era a prova viva que o meu treinamento funcionava. E funcionava tanto que eu tinha mais vinho para beber do que tempo para postar, porque eu defini que era um post só por dia, porque isso seria o viável, e isso é o viável para qualquer empresa. Um post por dia. A gente tem mais coisa para fazer da vida, né? E aí, quando meus amigos me perguntavam quando eu ia começar a ensinar tudo que eu aprendi, eu falava para eles que eu ia ensinar assim que eu chegava assim, em 20.000 seguidores. Em 2020, 20.000 seguidores. E aí, o que acontece? Eu tava com o Instagram tão bombado, né, com tanta coisa acontecendo. 2020 foi o ano da pandemia, foi o ano que eu tive mais trabalho, e aí eu tinha chegado nos 20.000 seguidores. E era a hora de falar tchau, Vivendo de Momento, oi, Mini Kay. Foi quando eu comecei a matar o Vivendo de Momento. E isso eu falo matar porque realmente doeu muito. Foi quando eu comecei a tirar as pessoas do Vivendo de Momento. Eu tava com a mesma quantidade de seguidores que eu mantive o ano de 2022 inteiro, 26.000 seguidores. Eu comecei a tirar pessoas, mas entrava tanta gente por dia que por mais que eu tirava ainda ficava com muita gente. Mas enfim, eu comecei a parar de postar, foi quando eu comecei a abandonar o Vivendo de Momento e comecei a me dedicar no meu treinamento. Eu escrevi o meu treinamento inteiro em 2021 e no final de 2021 eu dei o meu primeiro treinamento online para 15 empresários. E como que eu fiz isso? Antes de criar o treinamento para aplicá-lo, eu entrevistei vários empresários da área da enogastronomia e do turismo. E as perguntas que eu fazia se basearam no treinamento, que era sobre as redes sociais. E aí, no final de 2021, eu apliquei o treinamento, foi um sucesso, e esse ano de 2022 eu criei ele e coloquei ele 100% numa plataforma online. E aí veio o segundo desafio. Isso foi até 2020, as pessoas não me viam no Instagram. As pessoas não sabiam quem era a Sandra. As pessoas sabiam identificar minhas publicações, sabiam ver que era um post meu, se identificavam comigo, mas não me reconheciam na rua. E aí em 2020 eu comecei a aparecer um pouco mais, e em 2021 também, mas agora em 2022 foi o salto, porque além de começar a aparecer coisa que eu nunca gostei, eu precisava começar a aparecer no YouTube. Gente, quando a minha mentora falou que eu ia pro YouTube, eu olhei pra cara dela e falei, você é louca? Nunca eu vou pro YouTube. Não, eu não sei falar na frente de uma câmera. Não vou. Ah, não, você vai aparecer. Eu falei, não vou. E foi. De 2020 pra cá, foi essa briga. Em 2022, tô aqui no YouTube. E por que que eu vim pro YouTube? Eu vim pro YouTube porque foi a forma que eu encontrei de trazer de forma bem clara, resumida e objetiva, dicas para você aplicar no seu perfil. Então, gente, tudo que eu falo nos meus vídeos, eu não falo da boca para fora, é tudo testado dentro do Vivendo de Momento. O Vivendo de Momento, agora em 2022, desde 2021, né? Desde quando eu comecei a tirar seguidores e matar, eu tirei 10.000 pessoas do meu perfil.
E ele ainda tá com 26 mil. Imagina, então era pra eu estar com muito mais. Se eu fosse fazer uma conta assim, boba, eu já tava com mais de 40 mil seguidores orgânicos no meu perfil se eu não tivesse feito esse processo de derrubar o engajamento. O meu engajamento chegava perto de 5. Ele foi caindo, ele chegou a 0,5%. Hoje ele tá aí com 1% mais ou menos. Mas enfim, tudo que eu aplico no Vivendo de Momento é para ver se traz resultado para os perfis. E testes que eu faço no Vivendo de Momento, eu faço em outros perfis de amigos empresários. Então, eu não trago coisas que não são pautadas em testes, tá? Então, tudo que eu trago de vídeo para vocês é por isso. E quando a minha mentora falou, Sandra, você vai pro YouTube? Todo mundo achava que eu ia pro YouTube para falar sobre vinho. Eu amo, eu sou apaixonada por essa área. Mas eu sou mais apaixonada ainda pelo marketing. Porque eu estou cansada, eu me cansei de receber promessas. E eu sei o quanto vocês também estão cansados de receberem promessas. Então, tudo que eu trago aqui é um pequeno resumo do meu treinamento. Pequenas coisinhas que eu ensino lá, porque lá eu deixo vocês com respaldo total para vocês decidirem se vocês vão gerenciar suas redes sociais, porque eu ensino que é muito fácil fazer isso, só parece ser difícil. Eu ensino vocês a como conversarem com uma agência ou com um criador de conteúdo que vai gerenciar suas redes sociais, para ele humanizar do seu jeito, para as pessoas não perceberem que não é você que está falando, porque é você que está falando, você está passando conteúdo aqui, você só não tem tempo de criar, essa pessoa vai criar aquilo que você quer. Então eu ensino a fazer isso. E também ensino a delegar para os seus funcionários etapas de dentro do Instagram que não precisa ser você. Então a minha ideia é essa, a minha ideia é em 2016, quando eu abandonei tudo, né, quando eu deixei tudo para trás, o sonho era esse. O sonho era ter um treinamento, uma mentoria e uma consultoria onde eu pudesse ensinar empresários que rede social é pessoas se conectando com pessoas. E não é porque o seu perfil é comercial que você não possa se conectar com pessoas. As pessoas conseguem ver que o perfil é comercial, mas é você que está por trás dele. O Vivendo de Momento é meu perfil comercial. Eu não vendo vinhos diretamente, eu vendo vinhos indiretamente. É através das minhas postagens que as pessoas sentem desejo e me procuram no direct. Não é perguntando quanto custa. Elas mandam direct para mim perguntando: entrega na minha cidade? Sandra, é você que vende? Você entrega aqui para mim? Aí quando sou eu vejo se é possível. Quando não sou eu falo, não, esse vinho veio de tal lugar, tá aqui o link, vai lá e compra. Mas a pessoa me procura no direct para fazer a compra. Nas minhas postagens, eu só gero desejo de consumo. E você é um grande influenciador, porque você tem uma empresa. Se você não fosse influenciador, você não tinha uma empresa. Você vende produtos e serviços todos os dias. Então, você pode sim ser um influenciador também nas redes sociais. As pessoas estão lá querendo comprar experiências. Elas não querem comprar simplesmente produto, porque produto ela vai na vitrine, produto ela entra num site e compra, ela vai no shopping e compra. Agora, experiência, só você sabe passar a sua, só você sabe gerar a sua influência para vender um produto, entendeu? Então, quando eu larguei tudo em 2016, era para isso, era para tirar pessoas iguais a mim, que estão cansadas de receber promessas do marketing digital padrão tradicional, para serem influenciadores das suas empresas, aparecendo ou não. Lembrando que eu cheguei a 20 mil seguidores sem as pessoas praticamente me conhecerem. Se vocês forem nas minhas redes sociais, vocês vão ver. Abaixo de 2020, dá para contar nos dedos a quantidade de vezes que eu apareci na timeline do meu feed.
eu não precisava aparecer, mas a fotografia dizia, é a Sandra que tá ali. A legenda era a minha fala. Isso é humanizar o seu perfil. E para humanizar você não precisa aparecer. O seu produto sim, mas de forma que cria desejo de consumo nas pessoas. E é isso que eu ensino. Então, gente, esse vídeo é um pouco mais longo, mas ele é para contar isso. Para contar que em 2016 eu abri mão de tudo em nome de um sonho, e esse sonho em 2022 está no ar, está disponível para quem quiser se diferenciar da sua concorrência e aprender como conversar com uma agência, aprender a como conversar com aquela pessoa que vai gerenciar as suas redes sociais e também te ensinar tudo que é necessário você aprender sobre como que as pessoas se comunicam dentro das redes sociais, como elas se engajam, como elas se conectam e o que você precisa fazer para estar junto com elas, tá bom? Muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre a minha história. Te convido a se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações para não perder nenhum conteúdo, porque todo conteúdo tem esse foco, te ajudar nesse momento a ver o Instagram como um braço do marketing da sua empresa nas redes sociais, mas de forma humanizada e influenciável. Até o próximo vídeo.